A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Recomenda-nos Kardec: não rejeitemos o Gênesis bíblico. Ao contrário, estudemo-lo como quem estuda a história da infância dos povos. Fazia-se-lhes indispensável àquele povo daquela época qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil, mais capaz, mais poderoso que os próprios homens. Uma teoria científica e racional da criação, o que faria? Os deixaria, povos daquela época, frios e indiferentes. Trata-se, então, de uma época rica em alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar, e se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência, fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas, diz Kardec, e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa. Cumpre-se-lhe apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião. A religião só será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé pública como verdade absoluta. E Deus parecerá muito maior e muito mais poderoso quando não mais lhe houverem envolvido o nome em fatos de pura invenção. Esta citação é de Kardec no livro A Gênese, capítulo 12, item 12 também. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E como o 7º encontro, teremos como tema a criação da mulher, uma releitura do livro bíblico, o Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e de suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da criação da humanidade. No programa de hoje, vamos continuar fazendo uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 2 do livro Gênesis de Moisés. E como epígrafe temos: não é bom que o homem esteja só. Nós faremos uma ajudadora idônea para ele. Então, Elohim, os deuses, tomou uma das costelas da pessoa do sexo masculino e formou uma outra mulher. E disse a Adão: esta sim é ossos dos meus ossos e a carne de minha carne, e não a Lilith. Isto lemos no livro Gênesis, capítulo 2, versículo 18 e versículos 21 a 25.
Vamos agora ao nosso texto base. No encontro anterior, vimos como Jesus criou a vida, macho e fêmea, nos animais e nos vegetais, incluindo os seres humanos. Hoje veremos uma leitura feminista e espírita em prol da emancipação da mulher em nossa sociedade. Conta-nos José Herculano Pires que a criação de Eva a partir da costela de Adão é um mito de origem da sociedade. Acreditam alguns exegetas que a alegoria bíblica da criação da mulher tinha uma finalidade social, incutir no homem a respeito de uma companheira tirada da sua própria carne. Lemos isso no livro Visão Espírita da Bíblia, capítulo 21. Como bem sustenta Kardec também no livro A Gênese, como se pode ler a seguir. A mulher, formada de uma costela de Adão, é uma alegoria, aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é, por conseguinte, igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Ilota eram os escravos espartanos, como eram chamados. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fora tida como formada separadamente do mesmo limo. Equivale a dizer ao homem que ela é a sua igual e não a sua escrava, que ele, o homem, deve amar como parte de si mesmo. Isso lemos essa defesa de Kardec no livro A Gênese, capítulo 12, item 11. A verdade histórica, ao que parece, é outra, a de dominação masculina sobre a mulher. Como fica claro na pretensa maldição de Deus a Eva, ao afirmar que o desejo feminino, doravante, após o dito pecado original, a vontade, o desejo desta mulher será o desejo do seu marido. E esse marido a dominará. Isso lemos no livro Gênesis de Moisés, capítulo 3, versículo 16. Afirmam os espíritos, no livro dos Espíritos, questão 878, a Kardec, que Deus não fez umas pessoas de barro mais puro do que outras de barro menos puro, de que se serviu para fazer também outras pessoas, e todas as pessoas, aos olhos de Deus, são iguais. Assim, acredita Herculano que o objetivo da defesa de igualdade dos sexos seria melhor atingido se Deus criasse o casal ao mesmo tempo, tal como demonizaram e silenciaram o mito de Lilith. A interpretação equivocada e tendenciosa de Gênesis, capítulo 2, em detrimento da literatura de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e também de Gênesis, capítulo 5, versículo 2, onde Adão era um termo que designa ambos os sexos, criados simultaneamente, feita por exegetas androcêntricos e misóginos da Bíblia. De todos os tempos, deu preferência ao homem e colocou a mulher em segundo plano, nitidamente no espaço religioso. A motivação certamente foi a necessidade de atender aos preconceitos da época, na disputa pelo monopólio do contato com o sagrado. Isso lemos a defesa de Herculano Pires no seu livro Visão Espírita da Bíblia, capítulo 21. Em relação a Kardec, concede-nos uma pista disto. Ao estudar o termo serpente, a palavra vinda do hebreu nahash significa necromancia, arte de ler as coisas ocultas.
o qual certamente Gênesis está ligado à mediunidade feminina. É, pois, muito provável, diz Kardec lá no livro de Gênesis, capítulo 12, item 17, que Moisés tenha apresentado a mediunidade feminina como um tabu religioso, ou seja, uma proibição, algo tentador e sedutor da mulher, reforçando pela própria natureza feminina. Colocamos aqui um ponto de interrogação, se existe uma natureza diferenciada ou é apenas cultural para além das diferenças sexuais. E uma educação feminina, e o desejo de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinhar. Confirma-se nas palavras da serpente: logo que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para compreender e tomou de seu fruto. E isto lemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. É preciso lembrar que não é gratuita ou mera coincidência que as médiums que atuavam como sacerdotisas, pitonisas, nos oráculos, pois Piton era uma serpente mítica que o deus Apolo matou e cuja cabeça transformou em um templo, o Templo de Delfos, importante centro onde ficavam as pitonisas que faziam profecias, né, faziam esse contato com o mundo espiritual na antiguidade. Não podemos esquecer que Deus havia proibido, com pena de morte, subir na árvore da vida e tocar os seus frutos. Isso lemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 3. De certa forma, acessar o céu, o reino celeste, o mundo espiritual. E havia sido advertido sobre a serpente, que era a mais astuta de todos os animais, as animalhas do campo, que Deus tinha criado. Isso lemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A linguagem figurada aqui coloca a mediunidade como uma capacidade de ser como Deus, enxergar e saber tudo. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. É como quem olha de cima de uma árvore, enxerga um horizonte mais amplo e longe. É esta a percepção de quem tem a revelação mediúnica. Conhecer bem mais que as pessoas comuns. E isto é perigoso em mãos e mentes erradas. As mulheres, naquele tempo, foram leitas como aquelas que deveriam ser proibidas do acesso à mediunidade. Por esse motivo, temos historicamente a série de tabus e proibições religiosas sobre a participação feminina no espaço sagrado, nas religiões, nos templos, consagrando, assim, a maldição divina que coloca inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência dessa serpente e os filhos e a descendência desta mulher. Isso lemos no livro Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E ainda, põe a mulher restrita ao espaço doméstico, o espaço privado, ao afirmar que dali por diante a mulher não teria mais liberdade ou desejo próprio, mas a vontade do marido prevalecerá sobre a dela e então o marido a dominaria. Isso lemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Assim, a própria ideia da árvore que liga a terra ao céu é a representação da mediunidade. Por esse motivo, a árvore era um objeto sagrado na antiguidade. Diz Kardec que a árvore da vida é um emblema da vida espiritual, assim como a árvore da ciência
é símbolo da consciência, que adquirimos do bem e do mal, pelo desenvolvimento de nossa inteligência e do livre-arbítrio. Assinala o ponto em que a alma humana, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, estágio terreno e subterrâneo, onde estão as raízes. Toma parte da sua liberdade, incorre na responsabilidade dos seus atos e aspira por realizações mais elevadas, que é o estágio celeste, onde estão as folhas e seus frutos. A humanidade pouco evoluída ainda dá preponderância aos gozos materiais e se prende à terra, e afasta-se do seu destino espiritual no espaço infinito dos céus. Isso lemos em Kardec, capítulo 12, item 16 do livro A Gênese. Diz Humberto de Campos que Jesus, para fixar a ideia entre o verdadeiro ou a verdadeira, o falso ou a falsa médium, utiliza-se da árvore como um símbolo. E no Espiritismo, a ciência da mediunidade é a representação desta árvore. Nas palavras de Jesus, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 3, diz que Jesus transportou para a terra maravilhosa e bendita do Brasil a árvore do seu Evangelho, a árvore da piedade e do amor, no solo dadivoso e fertilíssimo, onde todos os povos da terra, aqui no Brasil, aprenderão a lei da fraternidade universal. E ressalva Kardec, não se deve esquecer que Moisés queria proibir, proscrever de entre os hebreus a arte da adivinhação, praticada pelos egípcios, caldeus, entre outros, como prova ou haver proibido aqueles que interrogassem os mortos e o espírito de Piton. Isso diz Kardec no livro A Gênese, capítulo 12, item 17. As cartas de Paulo são exemplos bíblicos claros dos preconceitos sociais, principalmente nas hierarquias das religiões. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. Isso encontramos na carta de Paulo aos Colossenses e na carta de 1 a Pedro. Tudo no Gênesis concorre para a sua situação de dependência e subvivência da mulher nas sociedades patriarcais. O próprio Moisés, relator do Gênesis, não compreenderia a mulher criada ao mesmo tempo que o homem. Por isso, o espírito guia do povo hebreu, um Deus androcêntrico, misógino, que cria a primogenitura masculina, que na verdade era nada mais que o Deus familiar de Abraão, Isaque e Jacó, e que lançou mão dessa alegoria proveniente das lendas folclóricas. Isso testemunha Herculano Pires no livro Visões Espírita da Bíblia, capítulo 21. De onde provém, perguntamos com Kardec, a inferioridade da condição social da mulher na sociedade? E a resposta dos espíritos é que essa condição vem do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais, do abuso da força sobre a fraqueza, entre homens moralmente pouco adiantados e, ainda mais, que a força faz o direito. Isso lemos no Livro dos Espíritos, questão 818. E voltando agora ao texto de Gênesis 2, de Moisés, notamos que é incrível que até hoje, no mundo inteiro, multidões de pessoas acreditam que Adão dormiu sozinho e acordou acompanhado de Eva.
porque Deus lhe tirou uma costela e dela fez a primeira mulher. Questiona isto também Herculano Pires, no mesmo capítulo 21 de seu livro, sendo que Deus já havia criado em casais todas as criaturas, animais, espécies vegetais. O mundo já tinha sido feito e povoado em pares de seres. Estranha contradição. Estava Adão solitário no Éden, filho de chocadeira e sem mulher? O que pretendia com isso Deus? Que o homem fosse eternamente solitário e imortal no jardineiro? Que tivesse como companhia apenas os animais? Pessoalmente, não creio nisso, pois registra Moisés que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Isso lemos no livro de Números, também de Moisés. Um Deus indeciso e vacilante não pareceria ser onisciente, que tudo sabe, e nem ser a suprema inteligência do universo, como diz o livro dos Espíritos. As leis de Deus são eternas, irrevogáveis. Elas não mudam, assim como não muda a sua opinião. E para concluir, trazemos a opinião de Herculano Pires. Aceitar, pois, literalmente o relato bíblico da criação da mulher é deixar de lado a nossa faculdade de pensar. Sermos críticos. Deus nos deu esta faculdade para que seja ela usada e desenvolvida cada vez mais. A situação de dependência da mulher se justifica ainda com a alegoria do pecado original, pois é a mulher, a criatura inferior, que põe o homem a perder. Isso então lemos no livro Visão Espírita da Bíblia, capítulo 21. Agora vamos aprofundar um pouco o que aprendemos hoje. E para isso vamos resumir 2 trechos dos diálogos de Kardec com os espíritos nas questões de 200 a 202, primeiro, que fala sobre o sexo dos espíritos. Temos que os espíritos têm sexualidade, mas não como entendemos no mundo físico. Os espíritos desencarnados, eles têm a sua sexualidade. Pois, quando encarnados, os sexos biológicos, macho e fêmea e intersexos, dependem do organismo físico, que reencarnam. No mundo espiritual, entre 2 encarnações, há entre os espíritos amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Como diz Jesus, na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio. Todavia, são como os anjos do céu. Isso lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 30. Existe sim semelhança e continuidade nas afinidades, mas a lógica lá é outra no mundo espiritual. Os espíritos que animam os homens e aqueles espíritos que animam as mulheres, quando encarnados, são os mesmos. Porque não tem sexo definido o espírito. Em novas existências, pode o espírito que animou um homem animar uma de uma mulher ou vice-versa. O que realmente importa na escolha dos sexos são as provas, porque haja de passar, visto que lhes cumpre progredir em tudo, assim como em cada sexo, em cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Reflete Kardec. Aquele que só reencarnasse como homem, só saberiam que os homens sabem, e nada da experiência feminina. E agora, um resumo de um segundo trecho, que são as questões de 817 a 822,
Destacamos a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Aprendemos que são iguais o homem e a mulher perante Deus e que têm os mesmos direitos, pois Deus outorgou a ambos, homem e mulher, a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir, e que se há ainda a inferioridade civil das mulheres no mundo, em certas sociedades, certas regiões, isto é porque provém, como dissemos acima, do predomínio injusto e cruel que sobre esta pessoa feminina assumiu o homem. É resultado também das instituições sociais, da educação, da justiça e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, o que temos é o predomínio da força sobre o direito. O certo é que cabe a ambos o dever de se ajudarem mutuamente em família e na sociedade, a suportar as provas de uma vida cheia de amargor em um mundo de provas e expiações. Lembrando sempre que a força que a um Deus concedeu e ao outro uma maior sensibilidade é para que proteja um ao outro, para que não escravize o mais fraco, o mais sensível. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem as pessoas ser iguais também perante as leis humanas. Para que a legislação humana seja perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem aos da mulher e vice-versa, sendo como princípio fundamental de justiça é este: não façais aos outros aquilo que não desejais que os outros vos façam. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio dado mais a um ou mais a outro é contrário à lei de justiça, amor e caridade. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Pelo contrário, a sua escravização faz com que essa sociedade marche lado a lado com a barbárie. Os sexos, além disso, concluem os espíritos e concluímos também o nosso estudo de hoje, só existe na organização física carnal. No espírito, não. Visto que os espíritos podem encarnar num ou no outro sexo, sobre esse aspecto nenhuma diferença há. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre a ação de Deus na criação. Continuaremos então em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.